Põe a mão aí no seu coração, vamos orar. Ora para que você tenha revelação na palavra, para que a palavra de Deus marque teu espírito, que você compreenda pelos olhos da fé, não só com a tua mente, não só com seus ouvidos naturais. Senhor Deus, nós vamos meditar na tua palavra que é viva, que é poderosa, tua palavra que nos enche, tua palavra que nos completa, que nos alimenta. Nós queremos compreender a tua palavra pelo Espírito. Senhor, derrama sobre nós espírito de revelação, para nós entendermos, para nós enxergarmos pelos olhos da fé. Queremos ver o mundo espiritual, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a vida abundante em Canaã. Inclusive o título dessa mensagem é Cheguei em Canaã, e agora? Porque, irmãos, a vida em Canaã é a vida abundante. No Antigo Testamento, a palavra de Deus, o Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento na Bíblia como sombras do que é realidade espiritual. Então muita coisa que aconteceu no Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Antigo Testamento continua acontecendo hoje, só que hoje a realidade espiritual daquelas promessas, daquilo que era sombra, daquilo que era promessa, hoje temos realidade. E eu vou compartilhar com você hoje 3 colunas, 3 bases, 3 pilares de uma vida cristã abundante, de uma vida em Deus, uma vida pelo Espírito abundante, muita vida. Fala, mó vida, muita vida, porque é a vida em Canaã. Esse é o significado de Canaã na Bíblia. Canaã é vida abundante. Fala, vida abundante. Isso é Canaã. Canaã é para nós vivermos aqui na terra. Você não vai achar na Bíblia Canaã celestial, vai achar Jerusalém, aí sim, a nova Jerusalém. Mas Canaã é quando nós chegamos naquele momento da vida que nós estamos desfrutando de vida abundante, depois de sair do Egito, depois de passar pelo deserto. E a gente medita bastante nisso. Eu digo por mim, eu medito bastante nessa saída do povo de Deus do Egito e a chegada até em Canaã. Tem muitas sombras, tem muitos significados, tem muitas realidades espirituais, tem muitas promessas, tem muitas situações ali que apontam para a nossa vida hoje, de passar pelo Mar Vermelho, que é o batismo, e o domínio de Faraó, a escravidão no Egito, que simboliza o mundo. A gente fala bastante disso, e tem tudo a ver conosco mesmo. Mas hoje, como eu já te disse, nós vamos meditar num outro momento, que é o que está muito no meu coração nos últimos meses. O Espírito Santo tem falado muito comigo, tem me enchido dessas verdades da palavra de Deus, que é um segundo momento do povo de Deus no Antigo Testamento, quando eles, depois de chegarem em Canaã, depois de muitos anos, vem o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e levam eles como cativos, como escravos para a Babilônia. E é um momento assim terrível do povo de Deus, porque eles são levados, eles vão ser escravos lá, eles ficam lá durante 70 anos. Mas depois desses 70 anos, conforme a profecia, porque isso inclusive já estava profetizado, essas coisas faz eu me apaixonar pela palavra de Deus. Jesus, gente, é mole, Jesus já estava profetizado lá no Antigo Testamento, séculos antes dele nascer, o lugar que ele nasceria de uma virgem, e toda uma série de evidências mostrando para o Senhor Jesus. Isso aumenta a minha fé, isso me fortalece no Senhor, porque o próprio Jesus profetizou, ele falou, um dia eu vou voltar, aleluia. E uma das grandes provas que nós temos que ele vai voltar, é que o Antigo Testamento Deus falava, Jesus vai vir, e ele veio, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vai voltar, aleluia. Diga, Maranata. Ah, Jesus, ele está chegando, hein, gente? O Senhor está chegando, aleluia. Depois desses 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles voltam. Os judeus, o povo de Israel, o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, eles voltam para Jerusalém, eles voltam para Canaã.
E esse momento também acontece tanta coisa, tem tanta coisa significativa que tem tudo a ver conosco, que aponta para esse momento que eles já estavam em Canaã, já estavam estabelecidos lá. Esse primeiro momento de saída do Egito, eles estavam indo para conquistar, e aí conquista Jericó, tem tanta coisa poderosa que acontece, as muralhas que caem, e aí eles entram na terra e se estabelecem lá. E depois de tudo isso vem o rei Saul, o rei Davi, rei Salomão, depois uma série de outros reis, até que eles são levados como cativos. E aí depois desses 70 anos eles voltam para lá, e eles não precisaram conquistar nada lá, porque eles já estavam estabelecidos lá. Quando eles foram levados para a Babilônia, não foram todos, inclusive, foram quase todos, porque, claro, não era conveniente para a Babilônia, para o rei Nabucodonosor, levar para lá quem não seria útil como escravo. Por exemplo, os idosos, os velhos ficaram, e outros, a ralé ficou lá. Eles levaram quem seria útil como escravo, eles levaram os jovens inteligentes, aqueles cultos. Inclusive, nesse momento que a Bíblia conta a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, os amigos. Eles eram inteligentes, estudados, os caras manjavam. Inclusive eles foram trabalhar diretamente na corte do rei. E muitos outros foram lá como escravos, mas ficou um pessoalzinho. Estou colocando todo esse contexto aqui para você entender o que está acontecendo. Então, depois desses 70 anos lá, eles voltam. Claro que muitos morreram lá na Babilônia, mas alguns que foram como crianças, quando tinham 10 anos de idade, quando eles voltam, eles têm 80, 70 anos depois. E vários outros que nasceram lá na Babilônia, eles retornam. E tem ainda um pouquinho de gente lá, mas as coisas estão todas destruídas, os muros destruídos, o templo destruído, a cultura destruída, a identidade destruída. E eles voltam para lá, mas lá já é a terra deles, já é Canaã. Por isso que eu compartilhei com você que hoje o tema é: cheguei em Canaã, e agora? E esse momento é importante, significativo, é o final do Antigo Testamento, quando eles voltam lá para Canaã, são restabelecidos lá. E existe 3 coisas que são pilares, que é o que eu vou compartilhar com você hoje, que aconteceu nesse momento de retorno para Canaã. Eles voltam. Eu compartilhei um pouquinho disso assim rapidinho, porque eu estava meditando isso no meu devocional. No finalzinho do ano passado eu compartilhei com os líderes um pouquinho disso. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Eles voltam em 3 momentos. Essas coisas eu quero que você guarda. Quantos momentos que eles voltam para Canaã? Quantos? 3 momentos. O primeiro momento eles voltam um contingente. Eles voltam sob a liderança de Zorobabel. E Zorobabel, ele lidera a reconstrução do templo. É a primeira coisa que é reconstruída quando eles voltam do cativeiro babilônico. É a primeira coisa que é restabelecida, que é restaurada, é o templo. Fala, a casa de Deus. No segundo momento, depois de assim, mais ou menos uns 60 anos, volta uma outra leva de israelitas da Babilônia, sob a liderança de Esdras. E Esdras, ele lidera uma reforma espiritual, um avivamento espiritual. Esdras não constrói nada físico, um templo, algo assim, mas ele lidera um mover assim, algo muito poderoso, como Deus levantou Esdras. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Então a segunda coisa que é restaurada é a vida espiritual. Diga, vida espiritual. E depois de alguns anos aí, talvez uns 10, 12 anos mais ou menos, volta uma terceira leva do povo de Israel que estava lá na Babilônia. Eles voltam aí sob a liderança de Neemias. E na liderança de Neemias eles reconstroem os muros da cidade, os muros de Jerusalém. Diga, muros. E é sobre essas 3 coisas que nós vamos conversar hoje, que nós vamos meditar juntos na palavra de Deus. Então repete comigo: casa de Deus, vida espiritual e muros. Muros. Vamos ler? Estou falando bastante, mas eu quero
Quero ler para você esses 3 momentos. O primeiro versículo que nós vamos ler é Esdras capítulo 3, versículo 8. Se você quiser ler mais sobre isso, eu recomendo que você leia, tem vários livros do Antigo Testamento que contam desse momento, né, do regresso para Canaã, mas principalmente Esdras e Neemias. Esdras e Neemias são 2 livros curtos, e eles estão vivendo esse momento. Esdras capítulo 3, versículo 8, aleluia, os irmãos aí da projeção, sempre atentos, vamos ler. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Mais uma vez, para você não esquecer, então diga, casa de Deus. Primeira leva que volta do cativeiro babilônico para Jerusalém, eles reconstroem a casa de Deus. Depois vamos para Esdras capítulo 10, o mesmo livro de Esdras capítulo 10, versículo 1. Agora sobre a liderança do próprio Esdras, que escreveu esse livro. É uma segunda leva, eu já te falei. No capítulo 10, Esdras está contando para a gente desse segundo momento. Vamos ler. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Por que Esdras está ali chorando muito, se quebrantando diante de Deus, e ele está lá buscando ao Senhor, e vem atrás dele multidão, uma muito grande multidão de homens, de mulheres e até de crianças, que iam lá e choravam junto com ele, grande choro. Por quê? Porque tinham feito muita besteira, inclusive foram para o cativeiro, porque viraram as costas para Deus, e os profetas falando da parte de Deus, não volta as costas para Deus, não rejeita o Senhor, não vá atrás de outras coisas, e eles rejeitaram e não se quebrantaram diante de Deus, e foram levados para o cativeiro babilônico, ficaram 70 anos lá, e lá as coisas pioraram muito, a coisa ficou muito feia. Versículo 2: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora pois façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Oh Jesus, está imaginando essa cena aqui? Que momento dramático. O que tinha acontecido? Por que faça-se segundo a lei? O que eles fizeram? Quando eles foram para o cativeiro babilônico, e até antes, eles estavam se casando com mulheres de outros povos. Isso era proibido pela lei. Eles viviam na dispensação da lei, e eles não podiam casar com uma mulher que não era israelita, e vice-versa, uma mulher não poderia casar com um homem que não era israelita, porque tinham vários povos ali em volta, os moabitas, por exemplo, os edomitas, por exemplo, tinha vários, os filisteus, e tantos outros povos ali ao redor de Canaã. E Deus falou: vocês não se misturem com eles, vocês estão aqui, vocês são o meu povo que eu constituí, que Deus chamou Abraão e fez de Abraão um povo para si. E eles se misturaram, por isso que eles se perderam, porque se misturaram. Isso aqui eu já quero chamar a sua atenção também. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Irmão, não se mistura com o mundo, em nome de Jesus. Você não precisa se misturar com o mundo. E aí, eles estão agora aqui nesse momento de restauração, porque Deus está restaurando, e esse momento é muito dramático, porque eles reconhecem que pecaram, eles reconhecem que ofenderam o coração de Deus, eles quebraram a lei de Deus, eles viraram as costas para o Senhor e falaram: quer saber? Deus falou para a gente não se misturar com o mundo, mas nós vamos casar, a mulher lá é bonita e vamos casar mesmo, e não quero nem saber, e foi. E se passaram 70 anos, isso aconteceu muito lá,
na Babilônia. Quando eles voltam, aí eles se quebrantam diante de Deus, inclusive a esse ponto, depois de chorar muito, eles mandam essas mulheres, inclusive os filhos, embora. Eles mandam eles embora, desfazem aquela mistura. Pelo amor de Deus, veja a parte espiritual disso, a realidade espiritual. Já já nós vamos falar disso de novo, sobre o casamento, porque Deus abomina o divórcio, Deus odeia o divórcio, é o que a Bíblia diz. Fala isso, Deus odeia o divórcio. Está claro isso para você, nós vamos falar mais daqui a pouco. Mas o que eu quero que você guarde agora é a mistura. Isso aqui é uma marca importante do ministério de Esdras. Teve uma série de coisas que aconteceram lá, e foi assim um avivamento espiritual. Eles se voltaram para o Senhor, se quebrantaram, e uma marca assim profunda, talvez a mais profunda é essa, né, de mandar embora aquelas mulheres e os filhos que eram de outros povos, que não eram do povo de Deus. Mistura. Mas vamos para o terceiro momento, agora sob a liderança de Neemias. Vamos para o livro de Neemias, Neemias capítulo 2 e versículo 17. Eu já te falei, Neemias, ele liderou o povo de Deus na reconstrução dos muros. Versículo 17 do capítulo 2 diz assim: então lhes disse, estáis vendo a miséria. É Neemias que está falando, tá, gente? Ele que escreve o livro, ele está falando, e eu lhes disse. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros. Fala, reedifiquemos os muros. Não, vamos todo mundo. Só os vencedores, fala, reedifiquemos os muros. Aleluia. Os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. Opróbrio, gente, é vergonha, humilhação. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluia. Isso aqui foi a resposta do povo de Deus também. Neemias falou, ele chegou lá em Jerusalém, Esdras já estava lá, o templo já estava reconstruído, e ele chega depois de uns 12 anos talvez, depois de Esdras, e olha e fala, os muros estão destruídos, olha como é que está tudo aqui, e nós precisamos reconstruir os muros. E eles responderam e falaram, nós vamos reconstruir os muros, Neemias. Se posicionaram diante de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos para Neemias capítulo 4, 2 capítulos para frente, e versículo 23, quero ressaltar aqui um aspecto desse momento, que eu achei tão precioso, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo agora nas férias. Neemias 4, 23 diz assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Diga, se deitava com as armas. Irmãos, isso aqui é precioso demais. Eu já falei, acho que no final do ano passado, teve uma pregação que eu falei de Neemias, reconstrução dos muros. Sabe como é que eles edificavam? Eles edificavam com tijolo numa mão e com uma espada, com uma arma na outra mão. Sabe por quê? Porque tinha os inimigos que não queriam que eles edificassem. Esses povos que estavam ali ao redor, e às vezes os inimigos estavam até dentro da terra, e eles se opunham, eles faziam resistência, e não queriam que eles edificassem. Então eles edificavam com tijolo numa mão e com uma arma, com uma espada na outra mão. Irmão, saiba disso, a obra de Deus sempre vai ter resistência. Sempre vai ter resistência. Não se engane, não pense que as coisas estão dando errado porque tem resistência lá na tua célula, porque tem resistência na tua casa. A gente viu aqui o Bruno compartilhando. A obra de Deus sempre vai ter resistência, sempre os inimigos vão se levantar, mas o Senhor te capacita para edificar os muros. Ele te capacita, Ele te unge, Ele te dá as armas necessárias para edificar e para guerrear ao mesmo tempo. Isso acontece também. Você aí que tem o coração em Deus,
Que se importa com a casa de Deus, com a tua célula, com as pessoas. Se importar com a casa de Deus é se importar com pessoas, com gente, porque hoje a casa de Deus é feita de gente. Nós somos as pedras vivas desse edifício. O Senhor mora dentro de nós, Ele não mora mais em templos feitos por mãos humanas. Você que tem esse coração para Deus, saiba, às vezes você tem que trabalhar dobrado. Às vezes tem que edificar com uma mão e guerrear com outra aqui, para não destruir o que está sendo edificado. Não pensa que está errado, não é possível, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui está dando trabalho demais. Pois é, irmão, você vai passar por fases assim, lá na sua célula, lá com os filhos na fé que você gerou, lá com os discípulos. Você percebe que a resistência está ferrenha, a coisa está, a batalha está ali, está forte. Deus é contigo, meu irmão, assim como Ele era com Neemias, Ele é contigo, é assim mesmo. Fala, pastor, mas peraí, não dá tempo nem de dormir. Pois é, você viu aqui, que nós acabamos de ler, eles se deitavam com as armas à sua direita, na hora de dormir a arma estava ali do lado, estavam ali espalhados em toda a muralha, para ninguém vir derrubar, e estava com a arma ali. Se aparecer alguém aqui, não vai destruir o que nós estamos edificando. Irmão, ninguém vai destruir o que você está edificando, em nome de Jesus. Pega as armas e vai para cima do inimigo. Se ele estiver chegando perto, você fala, não, que esse aqui você não mexe não, rapaz, isso aqui você não vai mexer não, arranca a cabeça dele, aleluia. Há momentos assim. É sempre assim, pastor Rogério? Não é sempre assim. Não é o tempo todo que é desse jeito. Tem fases na nossa vida, fases lá na sua célula, fase na sua rede de discipulado, para os discipuladores, que não é assim. A gente edifica e não tem que trabalhar dobrado, mas tem fase que você tem que trabalhar dobrado. Se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Se coloca diante do Senhor para você discernir os tempos, para você ser guiado pelo Espírito de Deus, para você edificar e guerrear. E eu te falei que tem muito a ver com esse momento, porque gente, a hora de deitar, a hora de dormir, é a hora de descansar. Nós estamos nas férias, não estamos? Hoje é 6 de janeiro? 6 de janeiro? Nem sei, né? Estamos de férias, né? Que dia é hoje? É 8 aí. Aleluia. Até desligou o meu som lá, o Fabiano, para eu não falar besteira. Hoje é 8 de janeiro? É? Aí, ó. Estou de férias, gente. Durma a hora que dá vontade, aleluia. Acorda a hora que o sono acaba, oh, Deus, né? Joguei fora o despertador. Semana que vem eu compro outro, aleluia. Estou de férias ainda semana que vem. E nós estamos em tempo de descansar, não estamos? É tempo de descanso, é tempo de férias. Mas irmão, descansa com a arma ali do lado, para o inimigo não vier e destruir o que você está edificando. Você está descansando, você está curtindo, mas
fortalecida no Senhor, para que ela cresça e para que ela se multiplique. Aleluia, irmãos, tá as células todas se multiplicando, glória a Deus. E já tem multiplicação marcada agora para o começo do ano. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, glória a Deus. Esses irmãos são uma bênção, que dão a vida para edificar a casa de Deus. Esse é o primeiro momento, guarda isso, fala de novo, casa de Deus, fala templo, fala célula, igreja, aleluia. Segundo momento, sob a liderança de Esdras, é restaurada a vida espiritual. Fala, vida espiritual. Sabe o que é vida espiritual, irmãos? Intimidade com Deus, vida no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ter realidade. Eu gosto dessa palavra, ter realidade espiritual. Ouve a voz do Senhor, fala da parte de Deus, profetiza. Ele não é alguém assim natural, ele tem revelação na palavra. Quando ele ouve a palavra, que ele não ouve só o pastor Rogério, não, ele ouve o Espírito Santo falando com ele. Quando ele lê a Bíblia em casa, ele ouve a voz de Deus falando no Espírito, porque Deus é Espírito, ele é cheio da glória de Deus, ele tem intimidade com o Senhor, ele conhece o que vai no coração de Deus. Ora pelos enfermos, tem alguém doente, ele fala, eu vou orar por você, o meu Deus vai te curar, aleluia. Se alguém começa a ficar meio esquisito ali, começa a ficar meio endemoniado, ele fala, agora que vai sair, aleluia. Eu lembro da irmã cabeleireira, que uma mulher estava lá, fazendo a unha e tal, falou, tem alguém lá na tua igreja, para orar pelo meu filho, que ele está com uns problemas aí, espiritual tal, com um demônio e tal. Ela falou, tem alguém lá na minha igreja. Ela falou, quem que é? Ela falou, sou eu mesma. Eu falei, ô glória, aleluia. Fala assim, sou eu mesmo. Expulsa demônios. E gente, ó, eu estou falando aqui de orar por enfermidade. Não pensa que orar por quem está doente é só orar para cego enxergar, paralítico levantar. Você pode orar para aquela pessoa lá que está com uma dor nas costas. Você já ficou com dor nas costas? Aquela terrível mesmo. Você ora e ele é sarado ali na hora, a dor vai embora, glória a Deus. Ora por dor nas costas. Já falei para vocês, né? Que eu era mó incrédulo de dor de cabeça. Eu achava que Jesus não curava dor de cabeça. Eu falava, se liga, Jesus cura dor de cabeça. A gente lê na Bíblia, Jesus ressuscitando morto, cara, fazendo cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Agora orar dor de cabeça? Até o dia que eu estava morrendo de dor de cabeça, gente. Sabe aquela dor de cabeça, fica latejando assim, ó. Boing, boing, boing. Estava no culto assim, mas estava um negócio. Aí o pastor falou assim, vamos orar por cura agora. Quem quer oração? Aí eu falei, eu. Tinha um monte de gente que queria oração, né? Então agora o irmão veio orar por mim, por quê? Eu falei, dor de cabeça. Eu estava até meio assim, né? Eu falei, mas Jesus não tem nenhum versículo na Bíblia. Eu falei, Jesus curou dor de cabeça, né? Eu achava que era um milagre assim, muito sem noção, né, para Jesus, muito fraquinho. Jesus não ia gastar o poder dele para curar uma dor de cabeça, né? Só que a irmã orou por mim e a dor de cabeça foi embora, irmãos, aleluia. Ai, que alívio aquilo. Eu falei, Jesus cura a dor de cabeça sim, glória a Deus. Ora lá porque está com dor de cabeça, dor nas costas, dor de barriga, dor no estômago, dor na perna, sei lá o que. Amém? Quem tem realidade espiritual, irmãos, é uma bênção. Tem realidade espiritual, não se mistura com o mundo, que eu falei. Lembra que uma marca do ministério de Esdras foi acabar com aquela mistura, que o povo de Israel se misturou com o mundo, se misturou com outras nações idólatras, que não queriam saber de Deus, que não conheciam o Senhor, adoravam outros deuses, aqueles deuses lá da antiguidade, Dagon, Astarote, Mamon, e tantos outros lá. Eles não se misturavam. Quem tinha realidade espiritual, Esdras não se misturou, Neemias não se misturou. Quem tem realidade espiritual não se mistura com as coisas dessa terra, não se mistura. Mas aí nós falamos aqui, eu mostrei para você dos casamentos, né? Irmão, fala assim, ó, Deus abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio, tá? Então nós lemos lá, a questão ali era mistura, e eles estavam na dispensação da lei. Na dispensação da graça que nós vivemos hoje, a Bíblia diz outra coisa.
A palavra de Deus fala assim que se tem uma esposa casada com um marido que não é crente, a esposa santifica ele. E vice-versa, o marido casado com a esposa não crente, o marido santifica a esposa. O apóstolo Paulo fala assim: não separa não, fica como está aí, e orando, crendo que Deus vai salvar e vai fazer uma obra, em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Vai que alguém está me ouvindo aqui, ó, até pela internet, fala: me converti, agora vou separar dessa mulher aqui. Não, não é isso não, irmão, em nome de Jesus. Deus é pelo seu casamento. Amém? É. E aí a rapaziada que é solteira ainda, em nome de Jesus, gente, né? Casa com a mulher, uma moça cheia do Espírito Santo aqui. Amém, rapaziada? Oh, aleluia. As meninas também. Vai casar com um rapaz cheio de Deus. Aleluia. É isso aí. Mas vamos ler, eu faço questão de ler com vocês isso aqui, gente, para não ficar esse negócio aí, separar aqui, porque casou. Ó, irmãos aí da projeção, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, assim, ensina assim, versículo 10: ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Falando, não separa. Versículo 11: se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Fala assim, Deus é pelo casamento. É uma aliança que foi feita, irmãos. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Aleluia. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Glória a Deus. Então que fique claro isso para você. Casamento diante de Deus é coisa séria. Existe uma aliança que é feita. Muito bem, mas eu estou te falando aqui como Deus usou Esdras para que acontecesse um avivamento espiritual, vida no Espírito, ser guiado por Deus, ser guiado pela palavra de Deus. E é isso que aconteceu. E esses irmãos são uma bênção. E Deus nos chama para viver isso. Deus chama todo o seu povo para viver isso. O que acontece, irmãos, é que tem alguns irmãos lá na sua célula que eles têm um baita encargo de trazer as pessoas, de gerar filhos, de fazer a célula crescer, de trabalhar pela célula, mas falta tanta realidade espiritual. Falta quando, sabe, tem irmão, você sabe disso. Vamos orar aqui na célula. Ele nunca tem uma percepção do Espírito. Ele nunca tem nada para falar da parte de Deus. Nunca profetizou na vida de ninguém. Ele nunca tem algo para compartilhar. Se eu estava lendo a Bíblia essa semana e Deus falou comigo. Eu estava orando e o Espírito Santo me mostrou algo. Não tem. Não tem. Irmão, não estou aqui para te condenar, não. Pelo contrário, isso é uma bênção. Você está lá levando as pessoas para a célula. Você tem encargo de edificar, né? Esse momento aí, esse primeiro regresso lá na Babilônia. Aleluia. O som está uma bênção aqui, irmãos. Os irmãos estão vindo resolver aqui, ó. Mas vamos lá, olha aqui para mim. Não olha para o João, gente. Lei é terrível, né? Tem gente que estava nem aí com o João. Eu falo, não olha para o João. Aí você não consegue não olhar, né? Eita glória. Agora até eu vou olhar para o João. Quem pediu? Esse aqui? Rapidinho. Esse aqui. Ó. Aleluia. João. Tira ali, ó. Não vai cair. Alô. Jesus é bom. Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Está aqui. Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, o que acontece? Agora, no final do ano, eu estava falando com um rapaz, ele é de uma outra igreja, e ele me procurou. Rapaz assim, ele é casado, ele já é pai, mas ele é muito jovial, né?
Muito. Aleluia. É o levante, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. É esse aqui. Glória. Aleluia. Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Gente, mas olha aqui. Se liga aqui. O que aconteceu? Ele já tem alguns anos que ele vem falar comigo. Ele é de uma outra igreja. Ele não é da videira, ele não é da vinha. E a igreja dele não é uma igreja em células, mas ele quer muito fazer célula na igreja dele. O pastor dele agora, tem um pastor aí, alguns anos que foi enviado lá para a igreja dele. Eles querem fazer células, e ele lidera uma célula de casais. E ele é uma bênção, né? Inclusive o pastor começou uma célula de casais, uma célula de jovens e uma célula de adolescentes. E a melhor célula é a dele, de casais. Tinha até uma expectativa da célula dos jovens crescer mais e tal, mas a dele é a melhor. Glória a Deus, né? E a célula dele, gente, está com 60 membros. É mole? Aleluia, são 30 casais. Só que são só casais, a célula é só de casais. E tá uma bênção, eles estão lá, precisam multiplicar. E ele veio conversar comigo, e a gente estava falando de uma série de coisas. E ele tem um coração para edificar a igreja, para edificar a casa de Deus. Lembra? Zorobabel, reconstrução do templo. Só que eu estava falando com ele de uma série de coisas. Ele me pede material, né? Ele fala, não, eu quero os livros que vocês usam lá, são muito bons. Inclusive o pastor falou lá na igreja, né? Que a célula dos casais está sendo o padrão assim para os outros. Ele falou, é por causa das coisas que você me passa lá, Rogério. A gente, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, gente. Até acabar aqui vai mais umas mudanças. Jesus é bom, esse cabo é uma bênção. Mas vamos lá. Olha aqui, volta aqui. Então, esse meu amigo, eu estava falando uma série de coisas para ele. Aí eu comecei a falar para ele sobre fluir nos dons do Espírito. Eu falei, só que é o seguinte, juntar o pessoal lá é muito legal, mas vocês precisam profetizar. Vocês precisam orar pelos enfermos, vocês precisam ter percepções do Espírito, vocês precisam falar da parte de Deus. Sabe o que ele me falou? Achei tão legal. Ele falou, Rogério, eu mesmo preciso fluir mais nisso. Falei, glória a Deus. Falei, glória a Deus que você percebeu. Ele se ligou, que ele precisa de mais intimidade com Deus, para falar da parte de Deus, para fluir nos dons, para abençoar os irmãos ali, não só com as outras coisas, mas também através dos dons do Espírito, discernimento de espírito, variedade de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, por aí vai, curas, milagres. E aí ele falou, eu preciso ir assim. Aí ele falou assim, eu quero ir nesse encontro aí que vocês falam. Eu falei, aleluia, vai ser poderoso, vamos lá mesmo. Ele falou, quero ir numa reunião de oração de vocês. Compartilhei com ele, né, que é a nossa reunião com os discipuladores, irmãos, a gente começa a falar da parte de Deus, vixe, aí a hora vai embora. Aleluia, falando em hora embora, hein? Vamos continuar aqui. O que aconteceu, gente? O que ele percebeu? Que ele tem esse coração de edificar a casa de Deus, templo, né? Esse momento da liderança de Zorobabel, mas ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver para falar pelo Espírito, ter essa sensibilidade de perceber o mover do Espírito, perceber quando tem presença de Deus e quando não tem, quando não é manifesta a presença de Deus. Porque, irmãos, onde você está tem presença de Deus, você carrega Deus dentro de você, mas o ponto é essa presença se manifestar, é a unção de Deus assim, fluindo entre nós. Ele falou, eu preciso crescer nisso. Talvez seja o seu momento também, querido, e hoje nós vamos orar por isso, daqui a pouco. Mas vamos aqui para esse terceiro momento, do regresso do povo de Deus lá da Babilônia para Jerusalém. Sob a liderança de Neemias, eles reconstruíram os muros. Fala, muros. Sabe o que são muros? Fortalezas na mente, o que você pensa, suas crenças. Eu não estou falando da crença no Evangelho, não. O que você acredita que você tem que fazer, o que vai dar certo, o que vai dar errado, o que você vai conquistar, o que você não vai conquistar. São fortalezas, são muros que tem na sua mente. Precisa ser reconstruído pela palavra de Deus, irmão. Você aceitou Jesus, glória a Deus.
Você está edificando a casa de Deus, você está lá edificando o templo, você está edificando a célula, você profetiza, você tem realidade espiritual, mas você precisa também reconstruir os muros. Vamos ler sobre isso? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja que estava lá em Corinto, capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Opa! Neemias estava reconstruindo o que lá no Antigo Testamento? O que? Muro. Ó a fortaleza aqui. Para destruir fortalezas. Aleluia. Glória a Deus. Para destruir fortalezas. Só que agora aqui, ó como o Novo Testamento é realidade espiritual. O apóstolo Paulo vai explicar, anulando nós sofismas. Sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma teoria sem fundamento. Sabe aquele negócio que o pessoal fala assim, ó, glória a Deus. Irmãos, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Toda vez que o som falhar, que você dá um glória a Deus. Porque quando o som está bom, a gente dá glória a Deus. Quando o som está ruim, a gente dá glória a Deus também. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. A gente só glorifica o Senhor aqui. Reclamação, estamos fora. Então, sofisma, gente. Sabe quando o pessoal fala assim, ó, isso aqui é uma meia verdade? Existe meia verdade? Então a meia verdade é o quê? É mentira. Isso é um sofisma. Inclusive existem filósofos que criam assim, né, teorias, né, assim, de pensamentos muito complicadas, dificílimas de serem destruídas, desfeitos, mas são sofismas, porque não são verdadeiras, não é baseado na verdade. Isso é um sofisma, essa guerra que acontece na tua mente, essa fortaleza que tem na tua mente e na minha mente. Nós estamos aqui para edificar a casa de Deus, nós estamos aqui para fazer as células crescerem e se multiplicar, e é o que vai acontecer em 2022, nós estamos aqui para profetizar, para falar da parte de Deus, para expulsar demônios, para curar enfermos, nós estamos aqui para ter percepções do Espírito, nós estamos aqui para fazer atos proféticos, mas nós estamos aqui também para termos uma mente moldada pela palavra de Deus, para os muros serem reconstruídos, para os sofismas serem destruídos, para essas fortalezas espirituais caírem, essas mentiras. Versículo 5, próximo versículo, aleluia. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fala, todo pensamento. Fala de novo, todo pensamento. Aleluia. Irmãos, isso aqui é tão poderoso. Neemias estava reconstruindo os muros aqui. A palavra de Deus está nos falando dessas fortalezas da mente. Todo pensamento, fala de novo, todo pensamento. Todo pensamento, a obediência de Cristo. É isso que Deus tem para nós. Irmãos, oh Deus, às vezes eu oro por alguns irmãos que são uma bênção. Eles têm um coração para Deus. Eles estão edificando a igreja, estão gerando filhos, estão edificando a célula, eles têm realidade espiritual, eles ouvem a voz de Deus, são guiados pelo Espírito, mas pensa cada bobagem, Jesus da glória, tem uns sofismas assim, tão atrapalhados na cabeça. Quando você vai conversar sobre trabalho com o irmão, só sai groselha, só sai asneira. No trabalho é um péssimo funcionário, porque a cabeça dele não funciona para isso. Precisa destruir esses sofismas, essas fortalezas, precisa reconstruir os muros. Não despreza isso, irmão, em nome de Jesus. Tem irmãos que acham que isso é menos espiritual. Não, espiritual é a gente orar aqui, o enfermo ser curado. Espiritual é gerar filhos para Deus, irmão, o seu trabalho, tua escola. Tem gente que não quer estudar, misericórdia. Mas não há com a gente aqui, irmãos. Todo mundo vai para a faculdade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Se você está bravo quando eu falo isso, é porque o Espírito Santo está falando com você. Vez por outra, vê os irmãos compartilhar comigo. Pastor, você fica falando essas coisas aí, eu fico pensando que não é para mim, mas um dia meus olhos se abriram, eu falo aleluia.
Tem gente que não quer estudar, gente. Precisa reconstruir os muros. E ele é uma bênção. Por isso que meu coração, assim, eu tenho compaixão. Não quer trabalhar, trabalha, sabe, de qualquer jeito. Quando trabalha, Deus está falando. E Deus está falando mesmo. Tem gente que tem umas ideias assim que eu vou te falar sobre casamento. O sujeito não está nem trabalhando e quer fazer corte. Deus da glória. Irmão, não estou te condenando, mas os muros estão destruídos na tua cabeça. Primeiro você vai trabalhar. Quem não tem condição de casar não tem por que fazer corte. Não tem por que fazer corte. Está percebendo o que são os muros? Que o negócio está tudo estrambelhado, está tudo atrapalhado. Tem gente que tem essas fortalezas na mente sobre roupa. Essa foi da hora. Tem gente sobre roupa. Irmãos, tem umas roupas que não dá, né? Tem umas roupas. Eu não estou falando de roupa cara não, hein? Não, pastor, tem que usar roupa cara, então. Não, tem que usar roupa cara não. Você tem que usar uma roupa coerente com a sua identidade. Você é filho do rei. Tem roupa que não dá. Tem roupa aí da rapaziada que o cara baixa ali para pegar o negócio no chão, o cofrinho já está ali, ó. Não dá. Tem umas roupas que não dá, irmãos. Gente, tem gente que é assim, com asseio. Sabe o que é asseio? Limpeza, você ser asseado. Por exemplo, roupa, você não ficar usando roupa suja. Não dá, né? Irmão, tem gente que não gosta, brigou com o desodorante. Brigou com a escova de dente. Vem conversar comigo, então, pastor, eu preciso de um conselho, eu quase desmaio. Eu quase caio. Pastor, eu tenho algo para falar para você. Aí eu caio no chão, ele pensa que é poder de Deus. Ô, pastor, aí, ó, tá. Não é, irmão. Eu desmaiei porque eu passei mal mesmo. Esse mau hálito miserável. Oh, Jesus, só Jesus. Vocês estão entendendo o que é muro, gente? Tem gente que acha que essas coisas não são espirituais. São. Sabe por quê? Sabia que você é um embaixador do reino de Deus? Você é embaixador. Sabe o que o embaixador faz? Ele representa o reino. Você representa o Deus que você adora. A Bíblia diz, o pastor Isaías, vez por outra ele fala isso nos cultos de domingo. Você se torna parecido com o que você adora. Você já viu que é assim? Você já viu alguém assim da religião Hare Krishna, por exemplo? Eles não têm tudo um jeitão assim, daquele jeito? O pessoal que é budista, o pessoal que é animista, hinduísta, que são espírita, macumbeiro. Você olha, tem um jeitão que você fala, o Deus desse pessoal é por aí. Irmão, você representa Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Você não pode ter mau hálito. Você precisa saber a sua identidade. Você não pode ser um à toa, que não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, né? Tem gente assim, ó, que não sabe se comunicar. O irmão é uma bênção. Gente, eu estou falando de gente que é bênção. Não estou falando daqueles tranqueirinha, não. Os tranqueiros é só Jesus para ter misericórdia. Estou falando de irmãos que são uma bênção. Que eles falam da parte de Deus mesmo. Deus usa eles. Tem um coração para Deus, mas nessa parte aqui do muro está tudo destruído, tudo esculhambado. Tem gente que vai conversar, eu falo, Jesus do céu, o que tem nessa cabeça, o que tem nesse cérebro? Só sai asneira. Também não estou falando de ser um intelectual, mas gente, sabe o cara que não sabe falar, o cara que é inconveniente, faz umas brincadeiras sem noção. Sem noção. Esse dia eu estava falando com o líder de célula, ele estava falando de um rapaz lá,
Mas sabe, zoando de coisa séria, coisa que machuca as pessoas, e o cara fica brincando com aquilo, e só ele rindo, né, claro, né, problema sério, que o outro rapaz da célula já passou com os pais, problema sério, o cara zoando, todo mundo, não, mano, sabe, o cara não vai falar isso, não, pelo amor de Deus, tal. Tem gente que não tem noção, fala asneira demais, não sabe se comunicar, não sabe falar. Querido, quando você está dentro da sua casa, você fala de um jeito, também com respeito e tudo mais, mas tem certas liberdades que você tem na sua casa, que você não vai ter no seu trabalho, que você não vai ter na escola, que você não vai ter na célula. Dependendo das pessoas ali da célula, você fala de um jeito, está com outro. Você precisa saber se comunicar, você precisa saber se comunicar nas suas mídias sociais. Tem umas fotos lá que não dá, né, gente? Vamos lá, hein? Não é? Tem um pessoal que também, aí posta, fala uns negócios, umas frases lá que eu falo, meu Deus, onde esse cara tirou isso, Jesus? Da Bíblia não foi. Mas fala umas asneiras lá. Aí começa a dar indiretinha, né não? O pessoal lê e fala, isso aqui é porque aconteceu aquilo ali, não sei o quê. O cara começa a dar indiretinha em mídia social, irmão, pelo amor de Deus, seja liberto disso. Fala assim, eu sou livre. Para de dar indiretinha, tá todo amargurado e fica descontando lá nas mídias sociais, né? Na hora que eu mais precisei, ninguém me ouviu. Na hora que não sei o que lá, tá. Gente, eu estou meio indignado com esse negócio, porque recentemente eu vi uma bobagem dessa. Eu estou indo atrás de um irmão que é uma coisa, vou, ele postou lá, ninguém vem atrás de mim, ninguém se importa comigo, eu já fiz tanto por tanta gente, agora que eu estou precisando não tem nenhum. Eu falo, miserável, eu aqui, indo atrás dele, cara, e mando mensagem, e falo, e insisto, e ligo. É um amado de Jesus mesmo, né? Aleluia. Por quê, irmãos? Os muros estão destruídos, Deus está reconstruindo os muros na tua vida, querido. Irmãos, precisamos acabar, hein? Oh, Jesus. Estou com fome aí da palavra. Para a gente encerrar, deixa eu compartilhar isso aqui com você. Muro também é esse seu irmão aí que está aí do lado. Porque nós somos pedras vivas. Presta atenção aqui. Nós somos pedras vivas. Nós somos esse muro espiritual da casa de Deus. Cada um de nós é um tijolo na casa de Deus. Então, irmão, se conecta com esse irmão aí que você está sendo restaurado. Esse irmão é instrumento de Deus para restaurar a sua vida. Isso é muro. Vamos ler? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esse versículo a gente lê bastante. É um textual no nosso meio. Chegando-vos para ele a pedra que vive é Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Diga, eu sou uma pedra que vive. Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, Deus nos fez para vivermos conectados uns aos outros. E não pensa que isso não é espiritual, não. Isso é de Deus demais. Comunhão é algo precioso, conexão é coisa tremenda. Eu queria falar para você hoje mais sobre conexão, sobre comunhão do tempo. Se conecta para valer com quem é teu irmão. Se conecta com aquele que é bênção, com aquele que tem um coração para Deus. Se conecta, sabe? Gasta tempo com ele, ouve ele, esteja junto com ele. Ele é uma bênção na sua vida, você é uma bênção na vida dele. O que eu quero, olha aqui para mim, o que eu quero que você receba hoje, é que, irmãos, às vezes, nós vivemos duas dessas realidades e falta uma, aí a coisa fica meio capenga. Uma célula precisa ter esses três. Uma igreja, uma rede de jovens precisa ter esses três. A gente edificar a casa para Deus, a gente gerar filhos para Deus, a gente ter realidade espiritual,
falarmos da parte de Deus, intimidade com o Senhor, e a gente precisa ter muros reconstruídos, a gente precisa ter os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus. E talvez você esteja igual aquele meu amigo lá, que você fala, ó, isso aqui eu estou indo legal, mas nesse aqui a coisa não está fluindo, não está acontecendo. Tem gente que traz as pessoas para a célula, mas não tem intimidade com Deus. Ele nunca fala nada da parte de Deus, já te falei disso. Tem gente que flui no profético, que é uma bênção, profetiza mesmo, fala da parte de Deus, incendeia, maravilhoso, é conectado com os irmãos, os muros estão restaurados, mas não se importa com a casa de Deus. Você conhece gente assim? Falhou, é glória a Deus. Você conhece gente assim? Ele ama estar na comunhão, culto, depois do culto, vamos estar junto. Na hora de orar, ele profetiza, ele é usado por Deus, mas ele não se importa muito com a célula. Normalmente esses irmãos têm medo de liderar. Você fala, irmão, a célula vai multiplicar. Não. Ele, se importa, quem tem que ter um coração para edificar a casa de Deus, fala, não, o que precisa aqui? Precisa de anfitrião? Eu sou anfitrião. Não tenho nem casa, mas sou anfitrião. Vou ser anfitrião na casa do outro. Quem está precisando líder aqui? Pô, conta comigo, líder. Vamos lá, essa célula vai multiplicar, eu vou liderar. Eu não tenho condições de liderar, mas eu não tenho que ter mesmo, é o Senhor que faz. Eu estou aqui para ser usado por Deus. Outros irmãos que edificam a igreja, edificam a célula, geram filhos, a célula cresce, eles fluem nos dons, mas os muros estão derrubados, como eu falei, né? Os irmãos são bênçãos demais, mas as coisas na mente ali estão tudo meio bagunçada. Para falar de casamento, trabalho, estudo, conversar, todas essas coisas. Eu liderava um rapaz, ele era um líder de célula, eu já era obreiro, e ele era bem assim, ele era uma bênção, gente, frutífero, a célula dele crescia, multiplicava, a gente começava a orar, ele sempre tinha algo para compartilhar da parte de Deus, uma bênção, mesmo sem orar, a gente conversando, vamos tomar um açaí e tal, começava a conversar, flui vida, uma bênção. Só que, irmãos, os muros estavam tão destruídos, Jesus da glória, era tanta atrapalhação no trabalho, e não queria saber de estudar. Uma vez ele me falou lá, estou lendo sei lá quantos capítulos por dia, era muito capítulo da Bíblia, gente. Eu falei, nossa, que bênção. Ele começava a compartilhar que Deus falou comigo nisso e tal e tal e tal. Eu falei, rapaz, quanto tempo por dia você está gastando lendo a Bíblia? Ele falou, umas 7 horas. Eu falei, tu não está trabalhando não? Ele falou, não. E ele trabalhava, ele tinha um emprego, né? Ele era vendedor, e aí ele trabalhava um pouquinho lá, depois ia ler a Bíblia. Eu falava, mano, como é que é isso? Tudo estrambelhado, gente. Eu lembro uma época, o pastor da igreja contratou ele para trabalhar na faxina da igreja, né? Na faxina e na manutenção do prédio, quando quebra alguma coisa. Mas ele fazia tanta besteira, não besteira assim de fazer, não fazer direito, de falar bobagem, a postura, sabe, a atitude horrível. Eu lembro um dia, uma festa caipira que a gente fez, um arraiá, aí o pastor falou para um outro irmão lá, falou, ó, fala lá com o irmão, esse abençoado aqui, né, que eu estou falando agora, fala para ele aqui, ó, tem uma barata morta aqui, para ele tirar isso, jogar no lixo. Aí o irmão foi falar para ele, o cara estava bravo, né? Aí ele falou, ó, o pastor falou para você pegar, que era o trabalho dele, ele trabalhava na manutenção do prédio, na faxina, mesmo se não fosse, né, mas era o trabalho dele. Ó, o pastor falou para você pegar a barata que está morta lá, jogar no lixo. Ele falou, fala para o pastor que é para ele pegar. Eu falei, eita, nós, cara, que loucura é essa? Aí o irmão não falou, né, falou, deixa eu guardar a vida do amado aqui. Só que aí o rapaz não foi mesmo. Aí o pastor foi falar com aquele irmão que era o portador do recado, né, da mensagem. Falou, não vai tirar a barata ali não? Eu falei, pastor, ele falou que é para o senhor fazer. Foi mandado embora, né? Não só por isso é uma das coisas que eu estou falando, de tantas outras. E esse irmão era uma bênção, ele é uma bênção, gente. Ele está na igreja ainda, e é uma bênção, só que continua destrambelhado, infelizmente. É uma pena. Vamos ficar em pé?